Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para uma aula aí um pouco diferente hoje com a professora Gisele. Vamos falar sobre a LDB. A LDB é a Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Antes de a gente falar sobre esses artigos mais importantes que mais caem nas provas aí para professor, provas do magistério, nós iremos falar o que consiste, o que é a LDB, tá? A primeira LDB foi publicada em 1961, tá? E a LDB é a Lei da Diretriz e Base da Educação Nacional. É a lei que define as diretrizes e bases da educação brasileira, ou seja, ela pública ou privada. Então, muitas pessoas acham que a LDB foi feita apenas para as escolas públicas, mas não. Ela é para as escolas públicas e privadas, tá? Ó, escolas públicas e escolas privadas. Então, ela serve, para nortear, para definir todas as regras das escolas públicas e privadas da rede de ensino. A LDB é considerada a lei mais importante do sistema educacional do país. Ela estabelece princípios, diretrizes, estrutura, organização do ensino, busca garantir uma educação de qualidade, inclusiva e democrática para todos os cidadãos. Então a LDB ela veio para ajudar, para que todas as regiões, para que todos os alunos tenham acesso ao mesmo tipo de educação, com todos os seus direitos, para ficar com uma educação mais equilibrada, para que todos tenham acesso, para que todos tenham esse acesso à educação, que possa receber essa educação de maneira adequada, de maneira justa, e equilibrada. Ela estabelece princípios, diretrizes e estrutura da organização do ensino e busca garantir uma educação de qualidade, inclusiva, democrática para todos os cidadãos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre cada artigo, tá? Os mais importantes. O artigo 1º fala dos processos formativos. Os processos formativos, porque às vezes as pessoas acham que a educação ela acontece somente dentro da escola, tá? Dentro das instituições de ensino, mas não, os nossos processos formativos acontecem na família, na convivência, no trabalho, nas instituições de ensino também, nos movimentos sociais, nas organizações civis e culturais. Então, acontece aí, os processos formativos em todos esses âmbitos, todos esses lugares. Agora, a educação escolar, ela se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, a educação, educação, ela anda junto, com a prática social, com o trabalho, com o mundo, A educação, ela associa-se ao mundo aonde todos os lugares que a pessoa possa estar, está acontecendo ali uma educação. Claro que de maneira específica, predominantemente nas instituições de ensino, mas a educação ela acontece no mundo, em qualquer lugar que nós possamos estar, tá? E no artigo 3º, que também é importante, fala dos princípios do ensino do Brasil. Quais são os princípios? Aonde acontece, essa educação? Nós temos a educação, como a gente já disse, ela pode acontecer em vários lugares, só que a gente tem que partir de um princípio. Quais são esses princípios que está no artigo 3º? Igualdade ou isonomia de condições para acesso e permanência na escola. Aqui, gente, fala que todos têm que ter igualdade de acesso, Todos têm que ter a mesma possibilidade, as mesmas ferramentas, igual para todos.
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, garantia de padrão de qualidade, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Então, nós temos a liberdade de trazer tanto para os nossos alunos, quanto também os alunos, né, pode estar explorando isso na sala de aula, os saberes que eles já trazem da sua vivência, né, da sua cultura, o seu pensamento crítico, tudo isso é valorizado. Gratuidade no ensino público e em estabelecimentos oficiais, né? Tem as escolas privadas? Sim, tem, mas aquele aluno que não tem condições, né? Então a gente tem que existir sim aquela escola pública e gratuita para aquele aluno que não tenha condições. Valorização da experiência extracurricular, né? Foi o que eu disse, aquilo que a gente já traz de casa, da nossa família, nos aspectos culturais também. Garantido o direito à educação e aprendizado ao longo da vida. Pluralismo de ideias, concepções pedagógicas. Esse pluralismo, ele fala que nós devemos levar esse acesso aos nossos alunos de maneira única, né? Cada um aprende de uma maneira diferente, então o profissional ele tem que ter essa sensibilidade de atingir aquele aluno, né? Da maneira que ele merece, da maneira que fique facilitado para ele, correto? Valorização também do profissional da educação, vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais, respeito às diversidades humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdos, cegos e com deficiências auditivas, né? A gente fazer essa inclusão, ensinar, falar, né, com os nossos alunos sobre esse contexto geral, né, tanto cultural como também para essas pessoas portadoras de necessidades especiais. Respeito à liberdade, apreço à tolerância, aquele que pensa diferente de você. Gestão democrática do ensino público, consideração com a diversidade étnico-racial, né? Aqui fala muito sobre o nosso Brasil, né, gente? O nosso Brasil, ele nada mais é, quem já estudou a história do Brasil aí, lá no 5º ano, fala muito sobre a história do Brasil. E por que a gente valoriza muito, né, essa questão étnico-racial? Porque o Brasil, ele é uma mistura, né? Quando os índios já estavam aqui, os portugueses vieram e passaram por aqui, depois de um tempo viram que a terra era legal, era bacana, eles queriam povoar, né? Então vieram muitos imigrantes para o Brasil de diferentes povos, de diferentes etnias, para poder formar o Brasil, e aí misturou, né, muito. Então a gente valoriza isso por conta dessa diversidade cultural que nós temos no Brasil, dessa mistura de raças, né? Agora no artigo 4º, tô fazendo um apanhado, tá, pessoal, porque o professor também, Maicon Lima, já fez aí a primeira parte. Eu só tô batendo aqui uns pontos importantes que nós iremos necessitar pra gente poder resolver nossas questões depois, tá? Mas bem superficial. No artigo 4º fala sobre o dever do Estado com a educação escolar pública, tá, gente? Tem uma diferença. Olha só, vou fazer um esquema aqui para vocês entenderem. Nós temos a educação escolar. Educação escolar. Tá? Educação escolar. A educação escolar, ela vem o ensino superior, vou botar o ES, ela tem o ensino médio, ensino médio, ela tem o ensino fundamental, ok? E nós temos aqui a educação infantil, educação infantil. Na educação infantil, em cima dela, nós temos a creche.
essa é a educação escolar. Porém, a que é educação básica e obrigatória e gratuita não engloba tudo isso aqui, tá? O Estado, ele é obrigado a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, obrigatório e gratuito, que isso compreende aqui dos 4 anos até o ensino médio aos 17 anos, ok? Aí a creche faz parte da educação escolar, mas ela não é obrigatória para o Estado, tá? A creche, por isso que tem muitos problemas, às vezes mães precisam trabalhar, precisam colocar os seus filhos antes na escola e muitas das vezes não tem vaga, são poucas. Por quê? Porque o Estado coloca o que é obrigatório. Aqui no caso seria como se fosse opcional, tá? Então o obrigatório e gratuito, mais próximo da residência daquele aluno, é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que compreende aos 4 aos 17 anos. Então isso aqui já é uma questão para vocês de prova, tá? Qual é as idades, né, que compreende aí a educação básica, obrigatória e gratuita? Ah, o ensino superior e a creche faz parte da educação escolar? Sim, com certeza, mas não é obrigatória. Então, vocês têm que prestar atenção nisso aí, ó. Então, dever do Estado a educação escolar pública. Educação infantil gratuita até 5 anos, né? Porque aqui é de 4 a 5 anos da educação infantil. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, que inclui a educação infantil, que é a pré-escola, né? Na verdade, o ensino fundamental e o ensino médio. Tá? Então, ó, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A pré-escola iniciando aos 4 anos. Atendimento educacional especializado e gratuito, preferencialmente na rede regular de ensino. Educandos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Então, o Estado também tem que oferecer desde a educação infantil, tá, gente? Eu também já vi questão de prova sobre isso. Desde a educação infantil, o Estado ele tem que dar esse suporte especializado e gratuito para crianças portadoras, né, de algum tipo de transtorno ou deficiência ou superdotação, tá bom? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Por quê? O Estado, ele não tem que só oferecer a vaga para esse aluno, né? Ele não tem que só ali disponibilizar, não, tem a vaga mais próxima da escola, pode trazer. O Estado, é responsabilidade dele, além dessa vaga na escola, ele precisa dar o suporte, ele precisa dar o material didático, escolar, transporte, se necessário, alimentação para esse aluno, assistência à saúde. Por quê? Colocou na escola, mas o aluno não tem um lápis, não tem condições de comprar um caderno, um lápis, né? Então, é dever do Estado também fornecer, né, aos educandos todo esse suporte, material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde. Acesso gratuito ao ensino fundamental e médio para os não concluintes. Aqueles que não concluíram em idade adequada, o EJA, né? Isso também é direito do cidadão. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa, criação artística conforme a capacidade. Oferta de ensino noturno regular, adequado nas condições do educando. A gente vai falar depois num outro artigo aí, que essa oferta, né, noturna, no caso da educação básica e gratuita, não entra a educação infantil. Por quê? Porque o EJA são aquelas pessoas que não conseguiram concluir ou estudar no tempo correto. A educação infantil, neste caso do EJA, não entra porque não tem necessidade. Um adulto que não estudou no tempo certo, ele não precisa passar pela educação infantil, porque tudo que ele passa por ali, ele já
adquiriu, que são sensações, textura, convívio social, respeito. Então, não precisa. Aí o noturno entra só o ensino fundamental e médio. Depois a gente vai ver isso aí melhor, tá? Oferta da educação escolar regular para jovens e adultos, padrões mínimos de qualidade de ensino, definido como variedade de quantidade mínimas. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo da sua residência, a partir dos 4 anos, frisando. Alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica, né? A gente incentivar alunos, né, a lerem, essa alfabetização aí, a interpretarem aquilo que está lendo. Educação digital, essa educação digital é nova, tá, gente? Veio depois da pandemia. O Estado, ele tem o dever de oferecer isso, mas não é qualquer digital, não. São internet de internet de alta qualidade, né? Acesso para os alunos, computadores, materiais, enfim. Isso tanto para a educação básica como para a superior também, tá? Direito à educação e dever de educar, no artigo 5º. O direito público subjetivo significa ter acesso à educação. Na educação se refere à garantia legal de que todos têm o direito de receber educação adequada. Em caso do não cumprimento, esse direito pode ser reivindicado. Se você chegar em uma escola precisar de uma vaga para o seu filho e eles assim negarem, você tem um direito, você pode reivindicar aquilo, né, pelos seus direitos. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo. Não oferecimento ou oferta irregular implica responsabilidade da autoridade competente. Então, é sério mesmo, tá? O poder público, na esfera da sua competência federativa, deverá. O que o poder público tem que fazer? Fazer chamada pública, recensear a população em idade escolar, zelar junto aos pais dos responsáveis pela frequência escolar. A frequência escolar, gente, é muito importante. Nós vamos ver ela aí adiante e ela muda do ensino fundamental e médio para a educação infantil. Mas a gente vai falar isso separadamente para vocês entenderem melhor, tá? Quais são agora do artigo 12, quais são as incumbências do estabelecimento de ensino? Quais são os deveres, né, incumbências, quais são os deveres dos estabelecimentos de ensino? Elaborar e executar sua proposta pedagógica, zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, se for o caso, responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, prover meios para a recuperação dos alunos com menor rendimento, notificar, isso aqui é muito importante, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentaram quantidade de faltas acima de 30%. Claro, gente, notificar ao Conselho Tutelar faltas acima, maior que 30%, tá? Isso é muito importante. Claro, gente, que a instituição de ensino, antes disso aqui, porque a gente faz ali conselho de classe para a gente poder estar vendo tudo isso. Claro que a escola, ela procura os pais, se aquelas faltas não foram justificadas, procuram os pais, né, para poder ver o que está acontecendo, se de tudo não adiantar, tá? E se essas faltas
forem superior, forem maior do que 30%, o estabelecimento de ensino ele precisa notificar o conselho tutelar, tá bom? Depois a gente vai ver a porcentagem de faltas que faz o aluno perder de ano, mas para o conselho notificar o conselho tutelar é acima de 30%. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento do uso ou dependências de drogas, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, que a gente vai ver, né, que é diferente no ensino fundamental e médio, articular-se com as famílias e comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, promover medidas de conscientização, de prevenção e do combate de todos os tipos de violência, especialmente bullying, instituir os conselhos escolares. Agora a gente vai ver quais são os deveres dos docentes no artigo 13. A gente viu de instituições de ensino, agora a gente vai ver dos docentes, dos professores. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos para participar dos períodos de planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Agora, no artigo 21, que é o próximo artigo mais importante, fala da educação escolar. A educação básica, né, que eu já coloquei para vocês aqui, educação básica. Ela é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a base obrigatória, tá? E temos também o ensino superior, que entra na educação escolar, mas ela não é obrigatória para o Estado, tá? No artigo 22º, finalidades da educação básica: desenvolvimento integral. Qual é a finalidade? Para que serve, né, a educação básica? Ela tem que, né, ter o desenvolvimento integral do aluno, preparar o aluno para o exercício da cidadania, qualificar aquele aluno para o mercado de trabalho. Então, as 3 finalidades principais da educação básica é essa, tá? O desenvolvimento integral do aluno, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, para o mercado de trabalho, certo? Aí nós temos umas idades que eu acho que é legal vocês anotarem também. A educação infantil, ela é dividida em creche e pré-escola, tá? Ela é dividida em creche, sendo que a creche não é obrigatória. A creche é do 0 aos 3 anos de idade, correto? E a pré-escola, vou colocar pré. Ui, assenta aqui. A pré-escola, ela é de 4 a 5 anos, correto? Agora, a educação infantil, lembrando que creche não é obrigatório. O ensino fundamental, ele também é dividido em 2 grupos, né? Os anos iniciais, vou botar o I de iniciais, que vai dos 6 aos 10 anos, e os anos finais, né, que vai dos 11 aos 17 anos, aos 14 anos, desculpa, aos 14 anos. O ensino médio, ele vai dos 15 aos 17 anos, ok? Nós temos o ensino superior, que aí não tem idade, né? Ele é dividido em quê? Em graduação
em graduação e em pós-graduação. Então, ele é dividido em graduação e pós-graduação. Lembrando que a educação básica básica obrigatória, eu pego só a pré-escola, o ensino fundamental, os anos iniciais e finais e o ensino médio, tá? A creche e o ensino superior, ele faz parte da educação, né? Mas ela não é obrigatória e gratuita, correto? Então a gente fica com a nossa organização dessa maneira. Organização da educação básica do artigo 23, verificação do rendimento escolar. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, possibilidade de recuperação paralela e o final do período letivo, possibilidade de avanço nos cursos e séries mediante verificação de aprendizado. Calendário escolar. Gente, o calendário escolar, ele precisa cumprir os dias letivos, que a gente vai ver aí a diferença do ensino fundamental para o ensino médio. Só que o calendário escolar, ele pode ser alterado na questão da data, não na quantidade de horas e dias. Peculiaridades locais, climáticas e econômicas, sem reduzir o número de horas letivas previsto na lei. Então, às vezes, um determinado local, né, tem condições climáticas ou econômicas, enfim, ele pode alterar esse calendário aí, tá? Tem pessoas que às vezes estuda nas férias, mas tem que cumprir os dias letivos, que a gente vai ver na carga horária daqui a pouquinho. No artigo 24, também fala sobre a organização da educação básica, qualidade de ensino, controle de frequência, mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Gente, isso aqui também é muito importante, tá? Para ser aprovado, lembra que a gente falou ali que o aluno tem o direito de recuperação paralela, menor rendimento? Quando é sobre frequência, o aluno não tem direito à recuperação, tá? Então, para ser aprovado, o aluno, ele tem que ter um mínimo de 75% total, 75% de frequência, tá? Ele tem que ter no mínimo 75% de frequência. Se ele tiver a frequência uma quantidade de faltas, né, maior que 25%, aí ele perde de ano, né? Ele repete aquele ano letivo e ele não tem direito à recuperação, certo? Então tem que tomar cuidado. Mas lá para levar o conselho tutelar tem que ser 30%, sim, né? Mas aí a gente já está falando uma questão de lei. Para notificar o conselho tutelar. Aqui não, aqui é para ser aprovado, tá? Tem que ter, no mínimo, não pode ter menos que 75% de frequência para ser aprovado. Exigências de frequência mínima e avaliação de rendimento escolar. Carga horária mínima anual e carga horária. Essa lei, ela foi agora bem nova, tá? Lei número 14.945, de 31 de julho de 2024. A carga horária mínima anual, isso aqui também é bacana. Para o ensino fundamental, carga horária. A carga horária. Para o ensino fundamental, é de 200 dias letivos, no total de 800 horas, tá? Essas 800 horas podem ser divididas em 200 dias letivos. Já para o ensino médio, é de 1.000 horas. Tem uns casos, né, de ensino médio com curso profissionalizante e tal, mas isso aqui é carga mínima, tá? Ensino médio,
No ensino médio, muda para 1.000 horas, distribuído em 200 dias letivos, ok? Distribuído no mínimo 200 dias letivos, efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para exames finais, quando houver. Na educação infantil, trata-se dos artigos 29, 30 e 31. Nós temos os objetivos, desenvolvimento integral da criança. Qual é o objetivo da educação infantil? Qual é o objetivo do ensino fundamental? Qual é o objetivo do ensino médio, né? Então, o objetivo da educação infantil, tratado nos artigos 29, 30 e 31, é o desenvolvimento integral da criança até 5 anos em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social. Atendimento das necessidades básicas da educação, alimentação, higiene e saúde. Aspectos. A primeira etapa da educação básica deve ser oferecida em creches de até 3 anos e pré-escolas de 4 a 5 anos. Ação complementar à família e à comunidade. Como é avaliado? Eu também já vi isso em questão de prova, falando que o aluno, para passar para o ensino fundamental, ele necessita fazer uma prova ou passar por uma avaliação? Não, gente, na educação infantil não acontece dessa maneira, avaliação, acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. O professor, ele faz um relatório sobre aquela criança, ele não faz prova, né? Sem objetivos de promoção para o acesso ao ensino fundamental. Tá vendo? Para ele ir para o ensino fundamental, ele não precisa fazer prova. Documentação que permita testar processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Organização. Como que organiza a educação infantil? A carga horária mínima é de 800 horas, no mínimo de 200 dias letivos. O atendimento à criança no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas da jornada integral. A última prova que teve de natividade falou sobre isso, da educação infantil, tá? Na educação infantil, educação infantil é no mínimo 4 horas e no máximo 7 horas. 4 horas para ensino parcial e 7 horas para a jornada integral. E a frequência da educação infantil, ela é diferente, tá? A frequência, ela é de 60%, tá? Então, ela é um pouquinho diferente. A frequência mínima é de 60% do total. Então, no mínimo 4 horas para a educação parcial e 7 horas para o integral. E a frequência é de 60%. O total também de 800 horas igual ao fundamental, ao ensino fundamental, distribuído em 200 dias letivos. Agora, e o ensino fundamental? Trata-se do artigo 32, 33 e 34. Qual é o objetivo do ensino fundamental? Formação básica do cidadão, desenvolvimento da capacidade de aprender com ênfase na leitura, escrita e cálculo. Então, no ensino fundamental, o desenvolvimento da capacidade intelectual do aluno, ele tem que saber ler, interpretar, escrever, efetuar os cálculos, né? Então, esse aí é o objetivo da educação do ensino fundamental. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores. Os aspectos: promoção de valores étnicos e fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, ampliação do universo cultural dos alunos e o ensino religioso. Como acontece o ensino religioso? Porque também é novo. Já vi também que banca cobrar isso aí. O ensino religioso é uma matrícula facultativa e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Então, o ensino religioso, ele é facultativo para o ensino fundamental. Parte integrante da formação básica do cidadão, respeito à diversidade cultural religiosa. E a carga horária? Agora vamos falar sobre o ensino fundamental da carga horária, tá? Também
800 horas distribuídas em 200 dias letivos, ok? Possibilidade de ensino em tempo integral, não é obrigatório, mas a instituição que tiver pode ter o horário integral a critério do sistema de ensino, ok? O ensino médio trata-se dos artigos 35 e 36, tá? Eu vou tratar com vocês aqui, ó. O ensino médio ele fala, ó, a carga horária mínima anual será de 1.000 horas para o ensino médio, distribuída por 200 dias letivos no trabalho escolar. Então, no ensino médio, ó, ensino médio é de 1.000 horas, tá? Claro que pode ter também ensinos profissionalizantes ali, mas é no mínimo 1.000 horas distribuídas em 200 dias letivos. Depois, nós temos também falando sobre a educação de jovens e adultos, que é o EJA, né? Qual é o objetivo da educação para os jovens e adultos, que é o EJA? Proporcionar a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos estudos na idade própria, oportunidades educacionais apropriadas. Então, é oferecer a esses alunos que não tiveram oportunidade de estudar no tempo adequado, uma oportunidade de estudar num horário onde ele possa atender também a sua vida, a sua demanda, o seu trabalho. Quais são os aspectos? Garantir a todos os brasileiros direito à educação, adequação aos endereços e condições de vida do trabalho dos estudantes e organização própria, métodos e critérios apropriados e características dos alunos. Como é a organização e a metodologia? Cursos e exames supletivos que permitam a conclusão dos estudos no nível fundamental e médio. Geralmente a EJA faz 2 anos em 1 ano, então eles também têm esse direito, né, de acelerar um pouco esse processo. Inclusão de exames da educação básica com certificação para quem demonstrar saberes correspondentes aos anos que supõe adquirir ao longo da escolaridade obrigatória. E a certificação? Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios formativos serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Flexibilidade na organização dos cursos para atender às particularidades dos alunos, tá? Outra coisa que eu quero bater com vocês aqui um pouquinho são os artigos que nem tem nesse material aí, nesse PDF, mas como eu acho, é uma aposta minha também, sobre educação especial, né, lá no artigo 58, 59 e 60, né, da educação especial para os alunos. Qual é o objetivo da educação especial? Garantir educação apropriada às necessidades dos alunos com deficiências, transtornos globais, desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Promover a integração social, possibilitando o pleno desenvolvimento educacional e social daquele aluno. Quais são os aspectos? Atendimento educacional especializado gratuito, eles têm esse direito, preferencialmente na rede regular de ensino. Acesso a recursos pedagógicos, tecnológicos e acessibilidades adequadas. Às vezes o aluno, ele necessita de um recurso diferente, né? Um material didático diferente, uma prova adaptada, uma tecnologia diferente, né? Alunos que são, às vezes, deficientes visuais, um material específico para ele tem esse direito. Como é organizado? A oferta da educação especial tem início na educação infantil e se estende ao longo da vida. Também já vi banca cobrando isso, que a educação especial começa no ensino fundamental. Não, o aluno ele tem direito já na educação infantil, ele tem esse direito, tá? E se estende por longo da vida escolar. Atendimento realizado por profissionais especializados, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específico.
e os direitos e deveres da educação especial para o trabalho, visando a efetiva integração da vida na sociedade, né? A educação é feita da mesma maneira, visando socialmente, para o mercado de trabalho, para a sociedade, esses alunos serem inclusos. São assegurados terminalidades específicas de aceleração, também caso necessite acelerar aquele aluno, eles também têm esse direito. Apoio necessário à escola regular para atender às peculiaridades dos alunos, ok? Então aqui a gente falou um pouco, né, sobre os artigos aí que eu acho mais importante. Agora a gente vai bater o nosso PDF, LDB parte 2, a gente vai falar a questão, né, que é o importante pra gente aí, e aí a gente vai comentar, vai falar em qual artigo que se trata, tá? Então vamos na nossa primeira questão aí, de número 1. Fala assim: julgue o item subsequente a respeito do direito da educação à luz da Lei nº 9.394/1996, Leis de Diretrizes e Base da Educação Brasileira, LDB. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 16 anos de idade, dos 4 aos 17 anos de idade, é circunscrita à pré-escola e ao ensino fundamental. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? A idade tá certa, dos 4 aos 17 anos. Só que faltou o ensino médio, né? A educação básica obrigatória e gratuita, ela é da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, o número 1 está errado. Por quê? Porque faltou o ensino médio aí, tá? Número 2, trata no artigo 4º aí da LDB. Número 2, considerando as definições gerais da lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, julguem o item a seguir. Na oferta da educação básica para a população rural, lembra que a gente falou sobre isso? Os sistemas de ensino devem promover adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, o que inclui a adaptação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola, assim como as condições climáticas da localidade. Tá certo, né? A gente não pode reduzir a carga horária, mas a gente pode alterar esse calendário. Então, o número 2 está correto, tá? E trata do artigo 28 da LDB. Número 3. Pela Lei da Diretriz Básica da Educação, a educação digital, com foco no letramento digital e do ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino, tá? Então vamos pensar, gente, a educação digital, vocês acham que é componente curricular de qual tipo de ensino? Letra A, infantil e fundamental. Vocês acham que o infantil entra no digital e o ensino médio não? Tá errado, né? O fundamental somente? Também não. O médio somente? Não. Técnico? Também não. É o fundamental e ensino médio. Ah, mas a educação infantil, ela é dever do Estado. Sim, mas essa questão da inclusão digital não tem necessidade da educação infantil, só o fundamental e médio. Então, a letra E, o nosso gabarito, e fala sobre ele no artigo 26 da LDB. Número 4. Julgue o item subsequente a respeito do direito à educação à luz da Lei nº 9.394/1996, da LDB. A oferta da educação para jovens e adultos deve ser efetivada mediante a garantia de condições de acesso e permanência nas escolas aos que forem trabalhadores. Certo, gente? Tem que ofertar esse ensino, né, num horário adequado para atender. A educação é para todos. Então, certo, trata do artigo 4 aí da LDB.
O número 5, considerando as definições gerais da lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, julguem o item a seguir. Ao estudante da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, é assegurado atendimento educacional durante o período de internação. Vocês acham que um aluno que está doente, internado ou em casa, impossibilidade de ir para a escola, ele tem que receber o apoio da escola? Claro, né, gente? Né? Ele tem esse direito. Então, o número 5 está certo. A escola precisa dar esse suporte e trata-se do artigo 4º também, tá? Ó, é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica, internado para tratamento de saúde. Então, certíssimo. Número 6. Considerando as definições gerais da lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, julguem o item a seguir. O objetivo da educação infantil, primeira etapa da educação básica, consiste no desenvolvimento integral da criança de até 6 anos. Já matei essa questão. O ensino da educação infantil é até os 5 anos. Então, número 6, errado, tá? Porque até os 5 anos, fala do artigo 4º também, errado, incorreta. Número 7. Considerando as definições gerais da lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, julguem o item a seguir. O Estado garante acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio a todos que não concluíram na idade própria. Sim! Ah, mas não tem educação infantil, mas a educação infantil não entra no EJA, né, nos jovens e adultos. Então, aqui está certo, tá? Tá correto. Número 8. Vamos para o número 8 aqui. Considerando a Lei 9.394, Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional sobre a Educação Básica, assinalar a alternativa correta. O que está correto? Letra A. A educação básica tem por finalidade única assegurar ao educando a formação específica indispensável para progredir nos estudos. É só isso que ele visa, progredir no estudo? Não. A vida social, né? Não tem assim uma formação específica, né? É uma educação assim, em vários âmbitos. Então, essa está errada. A educação básica deve ser sempre organizada em períodos trimestrais com base na idade? Não, gente, né? Pois ciclos bimestrais. O calendário escolar deverá se adequar às peculiaridades locais, inclusive as climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, reduzindo-se ou não o número de horas letivas previstos na lei. Gente, essa aí até que seria o gabarito, mas ela não tá certa, tá? Essa questão caberia recurso. Por quê? Porque no artigo 23 fala assim, ó, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas dessa lei. Então, aqui tá falando reduzir-se ou não, né? Então, ele está dizendo que pode reduzir ou não, mas não, a lei é clara, ela pode alterar o calendário, mas não pode reduzir o número de horas. E letra D, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio devem ser de base nacional comum, base comum curricular, né? Então, também está errado. Essa questão 8, tá? O gabarito até apareceria para mim aqui como a letra C, só que eu discordo, tá? Por esse motivo. Então, se caísse na minha prova, eu entraria com recurso. Então, nem vou marcar nada ali para vocês não, tá? Ela trata do artigo 23. Número 9. Não é um princípio. Agora tá falando que não é. Qual que não é um princípio da LDB? Letra A, respeito à liberdade, apreço à tolerância? Claro, né? A gente tem que
né? Tem que ter respeito e liberdade. Pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, com certeza. Cobrança do ensino público em estabelecimentos oficiais. O ensino público tem que ser cobrado, gente? Não. Então, minha letra C aí que tá errada, né? Igualdade de condições de acesso e permanência na escola? Com certeza. Então, se ele está pedindo a incorreta, a errada, que não é um princípio, então a letra C. E trata-se do artigo 3 da LDB. Número 10. A Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional, Lei 9.394/96, estabelece obrigatoriamente a oferta da educação infantil, aí é para a gente completar. A oferta da educação infantil, espaço, as crianças de até espaços de idade. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente. Então, eu tenho que marcar a alternativa com as duas palavras que completa corretamente, mas respectivamente nessa ordem. Às vezes ela pode dar as duas palavras corretas, mas em ordens diferentes. Não, tem que respeitar a ordem, tá? Então, o que completa aí? É a educação infantil privada de até 7 anos? Não. É gratuita até 5 anos? Sim. Educação infantil gratuita de até 5 anos, né? Vamos ver por que não é letra C. Pública, 6 anos? Não. Estadual, 5 anos? Não. O Estado, gente, não é responsabilidade do Estado a educação infantil, e sim do município, tá? Municipal, 6 anos? Não. Pública, né, de 6 anos. Então, nossa resposta correta é a letra B. Número 11. A Lei das Diretrizes Básicas da Educação, LDB, atualizada, Lei Federal número 9.294, de 20 de dezembro de 1996, estabelece que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições... me perdi. Convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Segundo essa lei, a educação básica obrigatória e gratuita é organizada da seguinte forma. Gente, a gente já falou muito sobre isso, né? É o quê? Ensino fundamental, médio, superior? Não, superior não entra. Básica e gratuita, tá? Coloquem isso aí na cabeça de vocês. Pré-escola, ensino fundamental, ensino médio? Sim, com certeza. Letra C, pré-escola, ensino médio, ensino superior? Não. Pré-escola, ensino fundamental, ensino médio superior? Não, não entra o superior. Ensino infantil, médio e superior? Também não. Então, é letra B, a básica obrigatória, né? Dever do Estado, é pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Ok? Número 12. Número 12 diz assim, segundo a lei, né, a Lei das Diretrizes Básicas, LDB, da Educação Básica, dos níveis fundamental e médio, deve ter um período mínimo de dias letivos de trabalho escolar, excluindo o tempo reservado para exames finais, quando houver, que corresponde a... Lembra que a gente falou que eu pedi para anotar dos dias letivos no ensino fundamental e médio? As horas têm que ser distribuídas em quantos dias? 180, 190, 200, 210, 220. Letra C, 220. Essa aí é uma questão muito importante. Por quê? Porque foi modificado em 2024, tá? Foi modificado para o ensino médio. Número 13. De acordo com a Lei da Diretrizes Básicas da Educação, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto qual não é um princípio, né, da educação. Letra A, igualdade de condições para acesso à permanência na escola? Corretíssimo. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber? Sim, certo. Uniteralidade de ideias e concepções pedagógicas. Gente, uniteralidade não vem de único. Tem uma ideia única? Não, né? É um pluralismo de ideias. Então, essa aí que tá errada.
A letra C, que está errada, né? Pluralismo de ideias e não uniteralismo. Respeito à liberdade, apreço à tolerância? Sim. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino? Também. Trata-se do artigo 3º, tá? Da LDB, pluralismo de ideias. 14. De acordo com os dispositivos da Lei da Diretrizes Base da Educação, LDB, julgue o próximo item. A educação abrange os processos formativos de que se desenvolve a vida familiar e em movimentos sociais? Sim, certo, tá? Fala do artigo 1º da LDB, né? A educação abrange os processos formativos que desenvolvem a vida familiar, convivência humana, trabalho, instituições de ensino, pesquisa, movimentos sociais e organização da sociedade civil nas manifestações culturais. E, por último, a nossa questão 15 do PDF, a Lei da Diretriz Base da Educação Brasileira prevê. O que ela prevê? Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, tá certo? A gente já acha a primeira, né? É a letra A, mas vamos ver as outras aí, por que tá errado? Manutenção pelo poder público municipal de instituição de educação infantil e ensino fundamental, médio e superior? Não. A educação básica obrigatória e gratuita apenas dos 4 aos 16 anos? Não, é dos 4 aos 17 anos. Letra D, acesso público e gratuito ao ensino fundamental, médio e superior? Não, gente. Gratuito, obrigatório e gratuito é ensino... educação infantil, ensino fundamental e médio, não o superior. Letra E, vaga na escola pública na educação infantil ou ensino fundamental mais próximo da residência da família para toda criança a partir de 3 anos. Não, para toda criança a partir de 4 anos. Então, o gabarito é a nossa letra A, tá, gente? Então, é isso. A gente ficou aí, tratou de alguns artigos mais importantes da nossa LDB. Vocês podem também depois estar fazendo uma leitura aí mais vezes, né, desse material, desses artigos mais importantes. Então, fica aí o nosso gabarito. Foi um prazer estar aqui com vocês, dando essa aula aí, né, de conhecimentos pedagógicos sobre a LDB, tá bom? Um beijo para vocês, boa aula, tchau, tchau.